Já percebeu que tem gente que sempre fala algum defeito, algum problema, sempre fala algo que vai dar errado ou que tá ruim. Tudo pode ter sido interessante em algo que ela assistiu, mas ela sempre tem uma coisinha para falar, Mas existem pessoas que têm pensamentos negativos e ruminações que na verdade não é uma característica necessariamente da pessoa. Ela começou a ficar assim quando ela deprimiu. E por isso nós chamamos de ruminações depressivas. Muita gente sofre por conta do conteúdo do pensamento. E muitas pessoas sempre se queixam do tipo de pensamento que invade a cabeça e que às vezes ela tem dificuldade de lidar. Mas quando a gente fala de pensamento, a gente está falando de diversas vias neurais que são importantes para a formação do tipo de pensamento. De acordo com o quadro de uma pessoa, o conteúdo de pensamento muda, porque a região cerebral afetada no quadro daquela pessoa é diferente. Talvez vocês conheçam pessoas que tenham uma enorme capacidade de transformar pensamentos. Acontecendo uma coisa ruim, não, mas poxa, vai dar certo, a gente está perseverando nisso e vai dar tudo certo. Aconteceu uma coisa trash, é um problemão, né? Uma grande, né? M, e a pessoa tá lá e ela, não, mas vai dar certo e tudo. Tem gente que tem essa capacidade maior que outras, é um perfil, né? O cérebro dela funciona assim. E outras pessoas que não precisa nem acontecer nada, a pessoa já tá ali, não, mas vai dar errado, eu tenho certeza que vai dar uma... Não, isso aí não dá, porque você sabe, todo mundo, aquelas pessoas que tendem a generalizar, né? Existem pessoas que generalizam muito e que as falas sempre têm tudo, todos, ninguém, nunca. Ela sempre usa essas palavras que acabam tornando tudo igual. Tudo é ruim, todo mundo é corrupto, todo mundo é interesseiro, todo mundo sempre tem uma coisa por trás, né? Não tem gente que é assim, que sempre desconfia de tudo. Na verdade, essas coisas falam muito sobre o interno dessas pessoas, podem falar muito sobre as experiências de vida das pessoas, mas também pode falar sobre o que elas também são. Muitas vezes isso é projeção sua no outro. E aí a gente não está falando, nesse caso, de um transtorno mental. A gente está falando de um perfil. A pessoa pode ter um processo de pensamento ruminativo, ela fica ali pensando com ela mesma, inclusive é muito comum que essas pessoas nem comentem com outros. É aquela pessoa que está assistindo esse vídeo e ela nem comenta, ela está ali por trás e ela tem um monte de pensamentos, fica ruminando algumas ideias, ela fica ruminando algo que está angustiando, que pode estar dando errado, que ela não está conseguindo. Isso a gente chama de pensamento ruminativo. E é um pensamento voltado para o negativo, porém ligado a alterações de circuitos neurais que se alteram na depressão. Uma pessoa deprimida pode ter esses pensamentos muito relacionados a um conteúdo de desesperança. E ela, como eu falei, pode não contar para ninguém sobre esse conteúdo de desesperança. E esse processo de alteração tem a ver com 3 estruturas cerebrais que você não precisa decorar esses nomes, mas eu sei que tem um pessoal que gosta dos nomes, né, e gosta de aprender, e que assiste e gosta de entender essas estruturas. Nós temos 3 estruturas importantes que alteram na ruminação depressiva: o hipocampo, na região nossa, né, responsável pelas emoções, a amígdala e o córtex pré-frontal, mais especificamente o córtex pré-frontal ventromedial, que a gente chama. Não decorem, não se importem com nomes, mas para aqueles que querem, são essas estruturas responsáveis
por isso. E é por isso que a gente não julga alguém que está ruminando, que está deprimida e que fala o tempo todo sobre um assunto que está na cabeça dela ou que nem fala, mas você olha para aquela pessoa e você percebe que ela está ruminando. Essas 3 alterações, essas estruturas alteradas, também a gente está falando de alteração biológica. Não é, apesar de psicológico também envolvido nisso, existem alterações biológicas. Por isso que depressão não é frescura e que a gente tem que tratar isso de forma séria e levar a sério o que as pessoas estão falando, porque isso é uma alteração biológica que leva a uma alteração psicológica, que altera os pensamentos da pessoa, que faz com que ela fique com pensamentos ruminativos. E aí, nesses muitos circuitos envolvidos, esses pensamentos também frequentemente no estado depressivo são pensamentos de menos-valia. O pensamento de menos-valia é aquele de todo mundo consegue menos eu, nada dá certo pra mim, eu sou um lixo, olha só, todo mundo evoluindo, comigo nada dá certo, já tentei 1000 vezes. Isso é um pensamento de menos-valia, né? Um pensamento ligado à baixa autoestima, a uma percepção negativa de si. E qual a diferença desse tipo de pensamento para o pensamento de um indivíduo ansioso? O pensamento negativo na ansiedade não tem necessariamente o mesmo perfil do pensamento na depressão. Na verdade, não tem, a não ser se o quadro for misto. O pensamento do ansioso, o pensamento que invade, né, especialmente, eu vou separar os tipos de ansiedade para você saber aqui, ele é um pensamento mais relacionado ao medo. É um pensamento catastrófico ligado ao medo daquela pessoa, dependendo do tipo de transtorno de ansiedade que ela tem. Se é um transtorno de pânico e a pessoa desenvolveu a agorafobia, que é o medo de ter crise, ela não ser ajudada, né, naquele momento, ela não ser atendida, ela tem pensamento o tempo todo voltado para o medo de crise. Isso é o que caracteriza ali o transtorno de pânico. O medo da pessoa é de crise. E aí o pensamento dela é voltado para isso, para ficar prestando atenção se ela está à beira de uma crise. O pensamento negativo, mas ligado também ao medo e a um tônus ansioso aumentado na ansiedade generalizada, é um pensamento voltado para a preocupação de tudo dar certo, né? Uma preocupação com tudo, uma preocupação difusa, que a gente chama. Então não tem muito o objeto-alvo, é tudo. O TAG, o indivíduo com transtorno de ansiedade generalizada, ele é preocupado com tudo, ele é sempre tenso, ele é cheio de controle, frequentemente ele é cheio de planilhas, de coisas separadas, de anotações, tudo tá ali sob o controle dele, é extremamente controlador, é um perfil bem rígido, né, de conduta, e isso gera muito sofrimento, porque ninguém aguenta, né, gera muita tensão muscular, né, muita dor no pescoço, e quando a pessoa não tem assistência, não tem nem entendimento que é isso, ela fica escrava daquilo. E aí, nesse tipo de pensamento, é um pensamento que pula de um assunto para outro dependendo do tipo de preocupação. E aí, nesse circuito, a gente tem alteração, assim como na depressão, também tem alteração do eixo HPA, que a gente chama, que é o famoso eixo hormonal de estresse, mas você tem também alterações ligadas à amígdala, a estrutura de medo. E aí a gente fala de um outro tipo de transtorno de ansiedade que também daqui a alguns dias vai estar lá no pessoal do Inteiramente, né, da plataforma, que eu vou falar um pouco mais disso, fazendo uma correlação com o transtorno de pânico, que é a ansiedade de separação.